Olá, bom dia. Hoje é terça-feira e graças a Deus estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus e a nossa saudação quase que sempre é graça e paz. Deus abençoe. Vamos falar com Deus antes de meditar na Palavra de Deus. Senhor Deus que está nos céus, nós te oramos, nos colocamos diante de Ti pelos méritos do Teu Filho, Senhor Jesus, para que transmitir, para que juntos, meu Deus, todos venhamos aprender a Tua verdade e nos dê força, coragem e humildade para praticar. Em nome de Jesus e para a felicidade da salvação de nossa alma. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para conferir tudo que se fala aqui. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre o cuidado com a fé e o coração. Porque nós nos preocupamos em trazer este assunto. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Salmos, Salmo 15, ele diz assim: quem entrará no santuário de Deus, na morada eterna? Aquele que é limpo e puro de mão. Depois confira, Salmo 15. E em Mateus capítulo 18, versículo 3 também diz: se vós não vos converterdes e vos tornardes semelhante criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então há uma preocupação de Deus e da nossa parte também em estar nos policiando, nos blindando, vigiando o nosso coração e nossa fé. Porque um dos ataques maiores do poder das trevas e do pecado é contaminar o nosso coração. Porque contaminar o nosso coração, contamina a nossa fé e ficamos bloqueados, neutralizados em uma boa consciência de fé para viver para Deus, orar e viver essa fé que nos salva através de Jesus. Então há um cuidado constante em proteger a nossa fé e o nosso coração. Um dos maiores cuidados que temos falado aqui em várias reflexões bíblicas é sobre o cuidado com a boca, porque é ela que contamina o coração. Então temos que vigiar muitos pensamentos que vêm à nossa mente e o que vai sair da nossa boca. Então vamos começar então. Vamos falar apenas de 3 tópicos. E temos como o versículo básico aqui, que está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 é o texto básico dessa meditação. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, um principiante em pastorear igreja, estava iniciando, um jovem pastor. Paulo diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. Somente através de alimentar a fé de forma coerente, do jeito que está escrito, e acompanhar, seguir a boa doutrina de Cristo, é que nós regamos a nossa fé no nosso coração para ficar forte, resistir a todas as ciladas do mal, do pecado e perseverar firme em seguir a Cristo, os planos e os caminhos de Deus até o fim da nossa vida, para que alcancemos a nossa vida, a nossa salvação, porque a salvação só é alcançada daquele que permanece em Cristo fiel até o fim. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre olhar se Cristo está em vós e se estamos na fé. Olhar se Cristo está em vós. Nós temos falado aqui, quando você está em Cristo, está na palavra.
Estar na palavra é estar em Cristo. Estar em amor é estar em Cristo, estar em Deus. Estar em Deus é estar em amor. Então, quando tem esse pronome, esse verbo de ligação, esse pronome, esse adjetivo de pronome de ligação, em, quando tem em, é você estar dentro, é você estar ligado, é a palavra de Deus está absorvida em prática dentro do seu coração e você vive isso. Então, quando você obedece a palavra, você está em Cristo. Quando você está em Cristo, você está em amor. Está em amor, está em Cristo e está na palavra. Isso também se refere em João capítulo 15, versículo 5, 6, 7, que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo é palavra. Confira direitinho, que temos falado aqui, se preocupado, tido o temor para com Deus, para pregar a verdade de forma verdadeira, com simplicidade, pureza e temor de Deus. Segundo, aí a isso se refere, a isso que falamos agora, olhar se está em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte, olha só. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados. Então, a gente tem que se autoavaliar, se avaliar. Como é que eu vou me avaliar, me examinar se estou em Cristo? Nós temos aprendido com o amado Espírito Santo e com a palavra dele. É quando você está em amor, quando você ama o seu próximo, quando você perdoa, quando você pratica aquilo que tem que praticar na palavra. Aí a sua consciência é limpa e o Espírito Santo testifica, como está escrito em Romanos 8, que o Espírito de Deus testifica, aqueles que são guiados por Deus, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. É dessa maneira que se avalia se a gente estamos na fé e estamos em Cristo. Segundo ponto, vamos falar de a fé e o coração conservados puros. A fé e o coração conservados puros para com Deus. A gente vamos ler isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Repetindo, fé e coração conservados puros para com Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Então a gente tem que ter a responsabilidade, o cuidado de conservar o nosso coração puro e a boa consciência para com Deus. E isso é uma necessidade vital, porque disso provém uma boa fé, uma boa conduta e estarmos limpos e com a consciência pura diante de Deus. Então, isso é muito importante. E vamos partir agora para o terceiro ponto. O cuidado de perseverar com a vida espiritual. Muito importante. O cuidado de permanecer com a vida espiritual, a comunhão, a intimidade com Deus. Isso é muito importante. Nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16.
Paulo falando novamente para o pastor Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, pois fazendo isto te salvarás a ti mesmo e os outros que te ouvem. É muito importante a gente cuidar primeiro de nós mesmos, sempre ficar nos avaliando se realmente estamos na conduta de fé verdadeira a Deus, porque há vários tipos de ensino pelo mundo afora. Há muitos tipos de ensino que, se você não estiver firme com Deus, com a verdade de Deus firmado, você se embaraça. Então, a gente tem que ter cuidado com os ensinos, com aquilo que a gente creu, ter muito zelar por isso, para a gente lutar, se esforçar para praticar, para que também possa ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. E por aqui estamos concluindo essa meditação com um conselho de Deus para a gente preservar o nosso coração e a nossa fé pura para com Deus. Olha só, Salmo 119, versículo 11. Como purificará o jovem a sua vida? Observando conforme as Escrituras, para não pecar contra Deus. Isso é muito importante. E por aqui a gente finalizamos em uma simples oração a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a todos nós sempre estar nos avaliando, nos preocupando em conservar nosso coração, ter cuidado com nossos pensamentos e com nossa boca, para guardar a nossa fé pura e a nossa consciência. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira. Até a próxima.